Temos aqui a nossa irmã Tatiana. Boa noite, igreja. Oi, Boa pastor, noite. boa noite a todos. Boa Quase que noite. eu não chego. Amém. Sheila, boa noite, bem-vinda. Boa Manuela, noite. boa noite, Olá, nossa boa irmã noite, Silmara. Xiomara Boa Freitas. Boa noite a noite. Boa todos. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ela chegou impecavelmente 8 horas, atravessou todos os obstáculos do caminho, graças a Deus, né? Longe, como é longe. E agora nós temos aqui a alegria de tê-la entre nós. Amém. Então nós vamos, antes de iniciar o encontro propriamente, temos aqui nossa irmã Tatiana Matos, quer dizer licenciada, não é? Tá aí, Tatiana? Tá chegando o som. Está chegando. Pastor Elias. Bem-vinda, Tatiana, bem-vinda a sua família. Obrigada, pastor. Vocês estão me ouvindo? Nós estamos ouvindo, nós não estamos te vendo, mas nós estamos te ouvindo. Ah, então eu vou Bem-vinda. tentar ligar a câmera. Obrigada. Paz, irmãos. A paz. Oi, tio. Tudo bem, amada? Tudo e você? Tudo jóia. Ah, então tá bom. Está chegando aqui também Marina, Fernanda. Nós vamos dar início ao nosso encontro. Em primeiro lugar, nós vamos fazer um instante de silêncio. Um de silêncio onde cada um é convidado, cada uma, a, no seu coração, ou seja, olhos fechados, mas com o coração desperto, nós vamos nos colocar diante de Deus e nós vamos falar com Ele na oração pessoal que fazemos. Então, durante 1 minuto, 2 minutos, vamos todos nós, no silêncio, orar ao nosso Deus. Senhor, nós viemos à tua presença porque nós sabemos que não há nada melhor do que a sua presença. Nós te pedimos, abençoa aos nossos lares e as nossas famílias. Abençoa cada família que aqui está neste momento representada. Que cada um de nós recebamos bênçãos da tua presença, bênçãos especiais nessa noite, bênçãos da comunhão com a tua palavra, bênçãos de comunhão e amizade com os nossos irmãos, com os nossos amigos, em Cristo, no amor de Deus. Pedimos ao Pai bendito que nos supra de tudo que necessitamos neste momento, para que o nosso coração esteja em paz, para que a nossa atenção esteja na tua palavra, para que a nossa comunhão seja conforme a tua vontade. Recebe, nós te pedimos, a todos nós,
e estende as tuas bênçãos a todas as famílias que também trazemos diante de ti e colocamos nessas orações, neste momento de encontro, e colocamos diante de ti. E desta forma, promove cura e salvação nesta noite, aqui e em todos os lugares. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos a presença de todos vocês nessa noite, são todos muito bem-vindos, bem-vindas, mas nós temos a presença especial da nossa irmã Chilmara Freitas, Chilmara Regina, né? Que é uma colaboradora da obra de Deus neste momento na Vila Cisper e como seminarista, quer dizer, em processo de preparo para reconhecimento de seu ministério pastoral ou do Evangelho junto do nosso presbitério da Igreja Presbiteriana Independente. Ela não é tão iniciante quanto possa parecer, porque ela tem a sua família e tem sua história de serviço ao nosso Deus. E hoje ela foi convidada a compartilhar o tema da família unida em Cristo. O verso que nós tomamos para a nossa inspiração inicial, virão aí outros, né? Que a nossa irmã vai partilhar conosco, é o do Salmo 42, o verso 5, que diz: por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. E nestes tempos, né, de transformação planetária, pandemia, de repercussões, né, de várias dimensões, cada um de nós que habita essa terra, que habita esse planeta, e a Terra é o planeta todo agora, né, porque todos estamos no mesmo barco, no mesmo momento e no mesmo chamado. Nós vamos nos reunir durante o mês de julho, a cada sexta-feira, com exceção da última semana, que será na quinta, para nos fortalecermos e sermos fortalecidos diante da palavra de Deus. E conhecendo que este é um tempo de muitas perguntas, inclusive a grande pergunta que circula por todos os lugares agora é: quando é que muda e termina, né, o isolamento? Nós vamos nos inspirar neste louvor que foi composto neste tempo de isolamento pelos jovens da Igreja Presbiteriana de Limeira, através da sua banda que se chama Purple, quer dizer, púrpura, né? E logo depois nós vamos ouvir a nossa irmã Chilmara. Nossa expectativa é de uns 30 minutos, mas pode ser menos, pode ser um pouco mais. Sobretudo porque depois a gente gostaria de ter uma rodada, um círculo de diálogo, ou mesmo de colocar questões, para a gente se aquecer um pouco mais antes da nossa partida nessa noite aqui. Então, ouçamos o louvor, que é música, quer dizer, apenas o som. Não tem imagem, a gente não tem imagem. Tá bom? Então vamos ouvir agora, com exclusividade, a canção Provérbios 16 aqui. Quando tudo parece perdido, parece sem rumo, sem direção, eu me lembro que dele, só dele é que vem a resposta ao meu coração. Eu posso me planejar, decidir, esperar, mas talvez seja tudo em vão. Eu tô bem certo que dele, só dele é que vem a resposta ao meu coração. Quando vai tudo bem, eu não preciso de nada, até
Exceto a ilusão de que a vida é por mim controlada. Mas de repente notei que nada é um conto de fadas, e que nada depende de mim, minha força é tão limitada. Eu não consigo controlar os dias, já desisti de tentar. O dono do tempo, o Deus que rege a história, jamais perde o controle, que gosta de cuidar. Quando parece perdido, parece sem rumo, sem direção, eu me lembro que dele, só dele é que vem a resposta ao meu coração. Eu posso me manejar, decidir, esperar, mas talvez seja tudo em vão. Eu tô pensando que dele, só dele é que vem a resposta ao meu coração. Ele tem o poder, Deus é soberano. Com amor tem cuidado de nós, nada pode frustrar os seus planos. Minha fé firmarei, mesmo na tempestade. Nada nos separará, nem a morte, altura ou profundidade. E quando o mundo parecer sem jeito, eu hei de me lembrar. O dono do tempo, o Deus que rege a história, jamais perde o controle, de nós há de cuidar. Quando parece perdido, parece sem rumo, sem direção, eu me lembro que dele, só dele é que vem a resposta ao meu coração. Eu posso me planejar, decidir, esperar, mas talvez seja tudo em vão. Eu tô pensando que dele, só dele é que vem a resposta ao meu coração. Provérbios 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, Mas a resposta certa vem do Senhor. Eu não consigo controlar os dias, já desisti de tentar. Dono do tempo, o Deus que rege a história, jamais perde o controle, de nós há de cuidar. Quando tudo parece perdido, parece sem rumo, sem direção, eu me lembro que dele, só dele é que vem a resposta ao meu coração. Eu posso me planejar, decidir, esperar, mas talvez seja tudo em vão. Eu tô pensando que dele, só dele é que vem a resposta ao meu coração. Quando tudo parece perdido, parece sem rumo, sem direção, eu me lembro que dele, só dele é que vem a resposta ao meu coração. Eu posso me planejar, decidir, esperar, mas talvez seja tudo em vão. Eu pensando que dele, só dele é que vem a resposta ao meu coração. Eu posso me planejar, decidir, esperar, mas já dizia Salomão, faça planos, mas dele, só dele é que vem a resposta ao seu coração. Bem-vinda, Xiomara. Ok, muito obrigado, Reverendo Elias, presbítera Sheila, pelo convite. Já algumas vezes eu participo aí com a IPI de Ermelino Matarazzo, agora a primeira vez assim, dessa maneira, e é sempre um prazer. Trago aí o abraço da IPI de Vila Cisper, na pessoa do Reverendo Éder, um abraço aí de toda a igreja para vocês. Muito legal o programa aí de vocês, essas sextas-feiras aí. Também estou vendo que vocês estão bem animados, algumas programações aí bem diferentes. Parabéns aí para vocês. Na verdade, a pandemia pegou todo mundo aí de surpresa, mas nós não podemos ficar parados. A gente tem que se movimentar e trabalhar e se adaptar no meio de tudo isso aí, né? Com certeza a igreja ela tem que estar preparada e achar um jeito de trabalhar no meio de qualquer situação. Sempre foi assim durante toda a história e não é diferente agora. A igreja ela tem que ser relevante em qualquer situação, né? Então, parabéns para vocês aí nesse momento difícil que a gente está atravessando e que realmente são nesses momentos que a igreja precisa se mostrar eficiente para a sociedade que
que precisa de Jesus e precisa de uma palavra, e principalmente a igreja como um todo. Deus abençoe a todos vocês. E muito obrigado pelo convite. Sempre aí é um prazer estar com vocês, tá bom? Bom, falando desse tema, né, que ficou para mim essa noite, eu pretendo aí acompanhar aí nas próximas semanas também, né, família unida. Deixa eu ver aqui se eu consigo aí para poder ficar olhando para o rostinho de vocês aqui. Fica melhor. Eu fiquei pensando aqui o que nós poderíamos conversar, pensando em tudo que a gente está vivendo, né? De uma maneira mais atual, porque a gente ouve falar tanta coisa sobre família, filhos, casamento, como ter uma família perfeita, como ter uma família diante do altar de Deus. E eu fiquei imaginando como ter uma família no meio de tudo isso, né? Que a gente está vivendo na atual conjuntura, né? E eu fiquei pensando, então, no que a gente poderia, nessa noite, conversar aqui, refletir, meditar juntos, para tentar entender, nessa situação, o que a gente pode tirar de proveito, né, para a nossa vida, para a nossa igreja e para esse tempo, para as pessoas que estão ao nosso redor. Para começar, esse assunto, esse tema, é um tema muito bombardeado, né? Nas últimas décadas, né? Nas últimas 2 décadas, por exemplo, esse tema, família, foi muito bombardeado. Quem aqui é um pouco mais velho sabe que a família não era tão assim bombardeada como é atualmente. Há 2 décadas atrás, nós não tínhamos o foco na família, por exemplo, família diferente, modos de família, como a gente ouve falar hoje, família homoafetiva e outros tipos de família, como é hoje. Há 2 décadas atrás, nós não tínhamos esse tipo de assunto como é hoje. Nós tínhamos outros problemas, outros contextos, outros assuntos. Mas há 2 décadas para cá, tínhamos outros problemas com família, mas há 2 décadas para cá, esse tema tem sido assim, muito banalizado. Nós temos tido muitos problemas. E falar de família cristã, então, conforme a palavra de Deus, então, é ainda um problema muito maior. Na verdade, quando a gente fala de família cristã, família unida, papéis familiares, seio familiar, e criar os contextos, os valores familiares, esse que a gente prega, conforme a palavra de Deus, e que nós sempre tentamos resgatar, quem ainda tenta resgatar esses papéis familiares, atualmente, são tidos como pessoas ultrapassadas, como pessoas que ficaram para trás. E aqueles que compreendem as atuais maneiras de se ver as famílias, os modos diferentes de união, são tidos como para frente, pessoas atualizadas, pessoas que realmente conseguem ver a vida de uma maneira atualizada. E aqueles que não conseguem ver dessa maneira são tidos como ultrapassados, que os cristãos estão hoje, na atual conjuntura, como esse perfil, né? Mas, na verdade, é que essa atual abertura, essa liberdade para esses novos modelos de família, para esses novos modelos de relações, e de que agora não tem mais esse negócio de papéis dentro do lar, cada um pode ser como quer, cada um faz como deseja, eu mando no meu corpo, eu saio de casa quando eu quero, eu caso, se não der certo eu separo, enfim. Hoje prega-se as relações instantâneas. É isso que se prega na nossa sociedade atualmente. Todas as relações são superficiais, ninguém manda em mais ninguém, ninguém tem mais autoridade sobre ninguém, os filhos agora não podem mais ser repreendidos e cada um faz o que quer.
Isso é o que se prega atualmente. Porém, tudo isso tem um preço. Essa liberdade que se prega tem tido um efeito colateral muito grande na sociedade e que não tem sido percebido. Vou compartilhar com vocês aqui, por exemplo, depois de 10 anos fora da universidade, eu voltei de novo a estudar. Tem sido um choque muito grande para mim, né? Eu tenho formação em gestão de recursos humanos e eu fiz 3 anos de psicologia e parei. E voltei novamente a estudar. Estou terminando agora o curso de psicologia, falta 1 ano, e tenho enfrentado um choque cultural muito grande, porque há 10 anos atrás a universidade já era uma coisa terrível, mas agora as coisas estão muito, muito piores. Mas falando do curso, enfim, em si, de psicologia, que eu, por exemplo, gosto muito e acho que para o pastorado, para a igreja, é algo que pode realmente contribuir muito. Hoje em dia, fala-se, por exemplo, que nunca houve uma procura tão grande dos consultórios de psicologia. Fala-se, inclusive, que a psicologia, a psiquiatria vai ser a profissão do futuro junto com a tecnologia, porque as pessoas, a cada dia mais, estão tendo tantos problemas, tanta dificuldade de resolver as suas questões, de resolver os seus relacionamentos, não estão conseguindo mais resolver por causa de tanta ansiedade, tantos problemas. É óbvio que são muitos fatores que têm causado esses problemas que as pessoas hoje têm aí tido, vários transtornos, várias situações psicológicas que têm feito com que eles procurem hoje os consultórios psicológicos e médicos. Mas eu digo que essa liberdade que tem a sociedade pregado com relação à família é esse efeito colateral negativo que tem levado milhões e muitas pessoas hoje aos consultórios de psicologia, de psiquiatria e também a muitos gabinetes pastorais em busca de ajuda. Por quê? Todo mundo sabe, é comprovado cientificamente que os primeiros anos de vida de uma pessoa é a base para que ela possa chegar na vida adulta como uma pessoa saudável. Os primeiros anos de vida é muito importante na vida de qualquer pessoa. O seio familiar é muito importante para que ele possa, então, crescer numa família, numa estrutura familiar e, dessa maneira, saber lidar com os próximos anos e tornar, então, um adulto saudável. É claro, irmãos, abrindo aqui um parênteses, todos nós sabemos que uma família perfeita, como se prega, né, ali naquelas propagandas da Doriana, né, uma família perfeita, bonitinha, que tem o papaizinho, a mamãezinha, os filhos ao redor da mesa, tudo lá, isso não existe. Todos nós sabemos que uma família e ter uma família composta e manter uma família não é nada fácil. Existem vários tipos de família, as famílias formadas, onde os filhos são criados por avós, pais separados, pais e mães adotivos, os pais que às vezes morrem, ou filhos que morrem, enfim, várias situações de famílias das quais nós fazemos parte, mas o que o mundo tem pregado, que não é esse modelo de família que nós temos falado, são outras coisas que nós, como cristãos, temos pregado contra. Não é esse tipo de família que eu tenho falado, que são os modelos que nós fazemos parte, os modelos comuns, que são os problemas que não temos como evitar, né? que é os dias do cotidiano que nós vivemos. Mas o que eu estou dizendo da sociedade, que são os modelos não cristãos, que é o que tem gerado, que eles estão banalizando a família e que isso, em contrapartida, tem gerado problemas que têm causado um efeito colateral na própria sociedade e que tem trazido, hoje, feito com que adultos tenham se tornado doentes, uma sociedade doente, uma sociedade decadente, claro, levando em conta o que nós sabemos, que o próprio pecado tem feito isso com toda a sociedade, o mundo sem Deus.
Mas por que eu tenho falado tudo isso, irmão? Só para poder a gente falar aqui. Nós estamos hoje aqui falando sobre a família unida. E para lembrar de tudo isso, porque todos nós sabemos como que é difícil viver dentro de uma família unida. Falei aqui de um contexto difícil lá fora, mas aí você pode estar dizendo aí no seu lugar, mas eu não vivo nesse contexto, eu não acredito nesse tipo de família, eu estou na igreja, eu acredito na família cristã, eu acredito na Bíblia, por que ela está falando desse tipo de família? Porque os nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos netos, eles estão crescendo nesse contexto, né? E viver hoje essa realidade é entender que as gerações atuais vivem dentro desse contexto. E viver uma família unida é viver com uma mente entendendo que para se ter uma família unida é entender que eu tenho que entender todos que estão ao meu redor, o meu filho, o meu marido, os meus netos, e compreender que eu tenho que entender as diferenças e compreender que eu preciso passar para ele o contexto cristão para que eu possa passar para ele e não perdê-lo. Todos nós sabemos que viver dentro de uma família não é nada fácil. Viver dentro de uma família, mantê-la e sustentá-la dentro dos princípios cristãos e mantê-la unida, não é fácil. Quando nós repreendemos o nosso filho, por exemplo, quando nós chamamos a atenção, mesmo que seja por amor, ele vai achar que eu estou pegando no pé, não é? Quando nós colocamos limites nas relações, seja no nosso filho ou nas relações amorosas, eles vão entender, alguns vão entender que é falta de amor ou excesso de bronca, excesso de cobrança, não é verdade? Tem também lidar com a questão dos ciúmes entre os filhos, superproteção dos pais ou ausência, porque os pais têm que sair para trabalhar. Então, assim, falar de família unida hoje é entender que nós vivemos num contexto bastante complicado. Nós pregamos dentro da igreja, nós falamos de Deus, nós falamos sobre pregar a palavra, os pastores falam e tentam manter os seus fiéis dentro da igreja, agora mesmo na atual situação de pandemia, e na família, né? Que é trazer a igreja, ou trazer a palavra para dentro de casa e ensinar que, apesar de tudo que está ao nosso redor, Deus, ele existe, ele é real, a palavra, ela é verdadeira, e tudo isso que está ao redor, são distrações que querem nos desviar do verdadeiro, do que é verdadeiro da palavra, né? Então, assim, manter uma família unida é um desafio muito grande para todos nós, porque eu preciso realmente entender o que se passa no meio de todos nós. Esse versículo que vocês colocaram aí como base, né, sobre o abatimento, sobre os desafios, sobre o que a gente passa individualmente, que é o que realmente aí o salmista está dizendo, sobre o abatimento, sobre as tristezas, sobre as incertezas, sobre as inquietações, são inclusive as preocupações que a gente tem com os nossos entes queridos ou preocupações que a gente tem com as nossas questões de lá de fora, do nosso trabalho, dos nossos estudos, o que a gente traz para dentro da nossa casa. Quando a gente é líder da nossa casa, o pai, ou a mãe, e que a gente tem a responsabilidade do seio da nossa casa ainda mais, né? A gente se inquieta como que o nosso adolescente está vivendo, como que o nosso filho está enfrentando essa situação da pandemia, ou como que ele está
vivendo a transição da adolescência, como que ele está vivendo a transição aí dessa fase de criança, como que o meu pai idoso está superando essa situação, como que o meu marido que está saindo para trabalhar está vivendo, ele está se protegendo, ele está se cuidando, como que a minha esposa está vivendo dentro de casa, ali aflita com a correria dos filhos, como que ela está conseguindo viver toda essa situação. Enfim, a família unida é aquela que enfrenta os desafios e nem sempre ela estará sorrindo, né, em todos os momentos. Então, eu gostaria de trazer aqui para vocês, em primeiro lugar, como eu disse, a família na atual conjuntura diante da sociedade. Em segundo lugar, as dificuldades vividas dentro da família, que todos nós sabemos que viver dentro de na família não é nada fácil, né? Nós temos as diferenças dentro da nossa família, nós sabemos que nós temos ali habilidades, aptidões diferentes dentro da família, nós temos os interesses diferentes dentro da família e que para ter a união dentro da família é importante que tudo isso seja respeitado. Então, se nós temos tantas diferenças, tantas dificuldades dentro das famílias, porque não existe nenhuma delas que não tenha, como é então que a gente pode, nesse tempo que a gente vive, e agora, no século XXI, resgatar os princípios cristãos do século lá do Novo Testamento? Como que a gente pode resgatar, né, os ensinamentos de Jesus para a nossa família atual? Está tão difícil hoje de criar nossos filhos, está tão difícil hoje de manter os nossos casamentos conforme diz a palavra de Deus, né? Está tão difícil manter o casal unido. Hoje nós estamos juntos, porém, às vezes, tão separados pelas redes sociais. Às vezes, nós estamos todos dentro da mesma casa, mas, às vezes, por causa das redes sociais, nós temos um num quarto, o outro no outro quarto, ou, às vezes, todos na sala e cada um fazendo uma coisa, né, diferente. Como manter realmente uma família unida? Você, mãe, né? Como que você pode manter a sua família unida? Como que você pode resgatar a sua família? Você, pai, como que você pode manter realmente a sua família unida? Você, filho, você, irmão, você que tem os seus pais idosos, você que é neto, como você pode manter, né, a sua família unida? Você que está iniciando a sua família agora, você que pretende formar a sua família, você que é noivo, você que pretende manter começar, iniciar a sua família. Como é que eu posso manter a minha família hoje, no tempo que a gente vive, né? Às vezes eu olho, por exemplo, a minha casa e tento fazer um raio-x da minha casa e falo, meu Deus, como está a minha casa, meu casamento, minhas filhas, que ainda são tão pequenas, como será a geração que elas vão crescer? Como vai ser daqui 10, 20 anos? Como vai ser daqui um tempo? E fico preocupada, bastante preocupada. E aí eu pergunto, né? Como então uma família pode ser unida? Aí eu queria trazer uma expressão aqui que o meu avô ele dizia muito lá em Minas. Se tiver alguém aqui que é do interior, talvez você vai saber. O meu avô ele dizia muito assim: essa pessoa vai ter que comer muito sal ainda, tem que comer muito sal ainda. Aí ele falava isso, eu não entendia nada quando ele dizia isso, né?
A minha mãe também falava, ih, tem que comer muito sal ainda, Ju. Vai ter que comer muito sal, Ju. Aí depois de um tempo eu fui ler, fui entender. E agora eu também uso isso. Ai, você vai ter que comer muito sal junto ainda, né? Lá em Minas, e quem cria gado, eles, às vezes, vez ou outra, eles colocam o sal, que é o minério, junto com outros minérios e mais alguns nutrientes, alguns mais outros nutrientes, e de vez em quando, uma vez por semana, eles colocam no coxo para o gado comer, para eles lamberem junto no coxo aqueles minerais. E aqueles minerais servem para complementar a alimentação daquele gado, porque só a folhagem do pasto não é o suficiente para a alimentação daquele gado. Então, o meu avô dizia isso, e o ditado, ele significa o seguinte, que aquela formação do gado, eles passam dias juntos, noites juntos, em algumas regiões geadas juntos, dias e noites, passam outono, verão, inverno, tudo junto. E em alguns momentos, essa boa situação que é o sal, porque eles adoram quando tem o sal. Às vezes, eles até brigam para lamber o sal lá do coxo. Mas o sal são um dos poucos momentos que eles passam no meio daquela luta que é viver ali no pasto. Então, quando meu avô dizia, ele tem que comer muito sal ainda, ele queria dizer o seguinte, e eles têm que viver muito tempo juntos ainda para poder entender o que é a vida. Então, a família nada mais é do que a própria convivência. Quando a gente vê um casal iniciando, a gente fala, ai, tem muita coisa para aprender ainda. Não é que a gente está desmerecendo aquele casal novo, mas a gente está querendo dizer assim, ele vai ver ainda o que é a vida, né? Porque a própria convivência vai mostrar que não é nada fácil viver junto. Mas com o tempo, vai entender que a paixão, ela passa. Mas que o amor é uma coisa tão maravilhosa de se viver e que o amor vai fazer com que você deixe de implicar com aquelas coisas que não são relevantes e que você tende a olhar para aquilo que realmente vale a pena. Que você vai olhar para a pessoa e só de olhar você vai entender, nossa, ele não está bem hoje. Você vai olhar para os seus filhos e vai falar, olha, tem alguma coisa errada. Você vai entender que o seu filho, mesmo criado da mesma forma, na mesma casa, da mesma maneira, o filho A é de um jeito, o filho B de outro jeito. Você vai compreender que mesmo as pessoas sendo na mesma casa e mesmo tendo 10 filhos, cada um deles vai ser de uma maneira. E a família cristã também é da mesma forma. Todos são ali juntos e cada um de uma maneira. A família unida, seja a família nuclear, que é você na sua casa, seu marido, ou a sua avó, ou seu tio, aqueles que moram com você, devem ser respeitados e aceitos como são, com as suas diferenças, com a sua maneira de ser, porque ninguém é igual a ninguém e por isso deve ser respeitado da maneira como é, assim como dentro da igreja, na família cristã também. Cada um é como é, porque o corpo, cada um é de um jeito diferente. Por isso, cada um deve ser respeitado. Então, aquele ditado, tem que comer muito sal junto, é porque ali você vai entender com o tempo que, com as diferenças, a união vem e aparece. Com as diferenças e com os percalços, com as dificuldades, mas também com as alegrias, com os momentos alegres, com as conquistas, com os sonhos que você alcançou, você vai valorizar. Eu tinha um professor que era muito triste de ouvir. Ele ficou viúvo depois de muito tempo de vida conjugal, e ele dizia, poxa vida,
Foi necessário eu esperar minha esposa morrer para eu entender como ele era importante na minha vida. Mas que coisa triste, não é? Porque por que nós não entendemos como é importante estar com as pessoas ao nosso lado e dessa maneira entender que ela realmente não é igual a nós e por isso às vezes ela nos irrita e às vezes ela pode fazer coisas das quais nós nunca faríamos, mas que isto é conviver. Como seria ruim se nós estivéssemos realmente sozinhos? Isso sim seria difícil mesmo. Agora, realmente. Agora, para terminar, eu sei que vocês deixaram um versículo como base, mas eu gostaria de trazer outro versículo aqui nessa noite. Vocês deixaram um versículo que fala do abatimento, que fala da tristeza e que realmente é muito propício nesse tempo que nós estamos vivendo, mas que também existe uma possibilidade de superação da maneira como nós lidamos com tudo isso. Mas eu gostaria de deixar um outro versículo aqui para vocês, que está em Provérbios 22:6, que é um versículo muito utilizado em cultos infantis, quando nasce um bebê, quando está fazendo chá de bebê. A gente só usa nessas horas. É tão engraçado, eu não sei por que nós utilizamos só nessas horas. Mas hoje eu vou usar aqui. Aquele versículo que a gente fala assim, escrito assim: ensina a criança no caminho que ela deve andar. E depois de velho, ele não vai se desviar dele. Mas esse versículo, ele tem muito mais para nos ensinar do que só num culto de crianças ou num chá de bebê. Esse versículo, se você parar para prestar atenção, ele está falando de uma instrução, de uma formação. Ou seja, não é simplesmente assim, ó, vai lá, leva o menino que, se você levar o menino, ele vai seguir. Não, ele está dizendo assim, ó, forme o menino, é uma formação, instrua o menino, que ele não vai se desviar dele. E isso daí, irmãos, é para toda a vida. Serve para a criação de um filho, serve para qualquer fase da vida que você tiver. Forme. Se você formar, se você instruir, se você preparar, se você construir algo, você vai ter. Você terá, né? Então, assim, forme. Não é simplesmente dizer, faça o que eu estou falando. Faça o que eu estou falando, mas não. Faça como eu estou fazendo. Faça como eu estou fazendo. Faça como o meu modelo. Faça conforme o meu modelo. Eu sempre falo isso para o meu marido. Olha, dizer para fazer o que eu estou falando é muito fácil. Isso daí não funciona. Porque o que eu faço fala muito, muito mais alto. Mas faça como eu estou fazendo, conforme eu faço. E esse versículo, ele é tão profundo, porque ele serve para todas as áreas da vida. Não só na criação de uma criança, mas é na vida. Entendeu? Por exemplo, forme. Se você está na construção de um plano, se você está na construção de um propósito de vida, num sonho de faculdade, num sonho de um casamento, num sonho de planejando sua velhice, de uma aposentadoria, forme, um plano de formação. Se você estiver construindo isso, se você estiver planejando isso, fazendo isso bem feito, você terá um resultado muito bem feito disso. Agora, se simplesmente você jogar isso e deixar, você não terá resultado de nada disso. Esse é uma análise muito importante que a gente pode ter. Claro, não é isso exatamente que o versículo quer dizer. Mas ali está dizendo, se você fizer algo muito bem feito, uma formação, forme a criança, ela não vai se desviar. Agora, se você aplicar isso em outras coisas, ponha destreza, aplique em algo que você estiver fazendo, você também terá resultado em algo que você estiver aplicando. Então, para você ter uma família unida, não é simplesmente deixar o barco rodar, não é simplesmente fechar os olhos e não ver que as coisas às vezes estão acontecendo
ah, não está acontecendo nada, está tudo certo. Não, as coisas têm que ser vistas. E às vezes você tem que parar tudo e falar, não, deixa o meu emprego, deixa meus estudos, deixa eu resolver aqui. Nada é mais importante que o seu lar, a sua casa e a sua família. O que adianta ganhar tudo e perder as coisas mais importantes da sua vida, que é realmente a sua família. Eu sempre falo muito aqui em casa, eu quero muito ganhar almas para o Senhor. Amo fazer isso. Para mim não tem nada mais motivador, mas eu não quero perder a minha casa, de jeito nenhum. Falo sempre isso para Deus e para o meu marido. E que isso também seja, se você quer qualquer coisa na vida, seja qual for o teu plano, que antes de mais nada, o maior desejo seu seja a tua casa. Não quero perder a minha casa para nada. Em primeiro lugar, é a minha casa. Que a minha casa esteja como primeiro plano na minha vida. A minha casa unida, a minha casa em paz. Nada vale a paz dentro do meu lar, em qualquer situação. Os desafios, eles são normais. Os desentendimentos, as dificuldades. Mas como eu lido com eles, é que faz a diferença. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a vida de vocês. É sempre um prazer muito grande estar com todos vocês. Tá bom? Pastor Elias. Nós te agradecemos a sua presença, Xiomara. Nós agradecemos a Igreja de Císpera aí na presença da saudação do Reverendo Éder. Por favor, leve também nosso abraço aos irmãos da igreja, também em isolamento, né? Atravessando também, como todos nós, esse momento. Não finalizou porque nós temos aquela rodada, aquela roda, aquele círculo. E cada irmão e irmã que desejar, e que não é obrigatório, mas que quiser fazer uma colocação, um pedido de esclarecimento, enfim, se manifestar neste momento que nós estamos aqui colocando diante do Senhor o coração das nossas famílias e a nós mesmos, né? Na unidade, quer dizer, pedindo a Ele que nos faça perceber a sua presença em nós, que nos cura e nos torna uns conosco mesmo, uns com os nossos familiares, uns unidos com os nossos irmãos na fé e uns neste mundo, né? Porque não adianta a gente dizer o problema do mundo é o problema do pecado. Eu já não estou pecando, não tem mais nada a ver com o mundo. Não. Somos todos criados por Deus para experimentarmos a sua graça e compartilharmos a sua presença, que traz salvação, cura, sabedoria, liberação, enfim, tudo aquilo que nos aproxima do Senhor. Então vamos ouvir. Quem desejar, por favor, abra seu microfone, nós vamos fazer em sequência e depois de terminarmos essa roda de partilha, nós vamos novamente ouvir a nossa irmã Xiomara para suas considerações, comentários, orientações, enfim, aquilo que Deus inspirar a sua serva. Um de cada vez. Aqui, a fila é sempre assim, ela vai esquentando, né? Irmã, eu queria fazer uma pergunta. Como pode estar... Porque, assim, a união, nesse momento, ela às vezes, ela dá umas escorregadas devido muito tempo junto, ou a falta de todo mundo. Então, assim, para a família em Cristo mesmo, que eu digo igreja, como que a gente pode fazer para entender, às vezes, a dificuldade um do outro? Como a gente consegue ajudar o nosso irmão, o nosso próximo? É a Sheila, né? Mas eu vou pedir a você, Xiomara, que aguarde a chuva passar e aí você entra e comenta conforme a sua percepção. Tá. É a Sheila, né, irmã Sheila? Então, Sheila, todos nós temos as nossas dificuldades, não é verdade? Opiniões diferentes, dentro de casa, é natural isso. O que a gente não pode fazer
deixar com que, às vezes, as nossas opiniões diferentes façam com que os nossos ânimos, né, também fiquem esquentados junto com as nossas diferenças também. Quando a gente percebe que a pessoa da nossa família também, bom, aqui em casa, por exemplo, nós temos 2 adultos e 2 crianças. Então, na verdade, quando temos 2 pessoas adultas para resolver uma coisa, dentro de casa sempre tem, né, uma pessoa que é mais a pessoa que consegue, dentro da família, ser mais equilibrada, e a outra pessoa que, às vezes, tem um pouco mais de dificuldade. Acho que todas as famílias é um pouco assim. Não sei se vocês aí percebem um pouco disso. Então, geralmente, aquela pessoa que sabe que é um pouquinho mais equilibrada, ela sempre vai dosar isso daí. Sabe que a outra pessoa já está um pouco mais com dificuldade, aquela pessoa que sabe que já é um pouco mais equilibrada, que a outra pessoa já está se esquentando, que está com aquela dificuldade, então espera um pouco, espera passar, tenta se acalmar, converse depois sobre aquela situação. Quando terminar aquilo, passar aquela situação, aí depois retoma novamente aquele assunto. Quando o ânimo está esquentado, quando a conversa já se alterou, não é hora de resolver aquele assunto, porque aquilo não vai dar em nada, não vai chegar em lugar nenhum. Provavelmente, nenhuma das 2 partes vai ceder nem nada naquele momento. Principalmente, às vezes, na frente das crianças, ou dos filhos, ou de outras pessoas. Então, quando o ânimo está alterado, é melhor não resolver nada. A melhor coisa é deixar aquela situação para uma outra hora. Aí sim, voltar naquele assunto quando já se acalmou a situação. E nesse momento de pandemia, isso tende a acontecer com mais frequência, porque as pessoas ficam mais juntas. E a melhor coisa na hora que isso acontece é deixar para depois, quando acalmar, para resolver os conflitos que surgem dentro do lar. Obrigada, amada. Imagina. Quem mais quer colocar-se? Nenhuma família acontece conflitos aí, pastor. Todas as famílias tudo 100% aí. Eu estou vendo o pessoal na fila, só está esperando o momento certo de abrir o microfone, né? Diga, Renata, o que é que você quer dizer? Eu estava elaborando aqui a minha pergunta. Chumara, eu tenho uma pergunta realmente. Hoje, como você começou dizendo, né, os padrões de família não cristãos são bem diferenciados, né? Porque o padrão cristão, né, da Bíblia, o pai, a mãe, os filhos, e o padrão que a gente vê hoje cada vez mais ganhando velocidade, enfim, aí fora, é um padrão muito diferente. Como nós cristãos podemos chegar com o evangelho para esse tipo de padrão de família que hoje em dia está se instalando cada vez mais? Você falar com essas famílias? É essa a sua pergunta? Porque hoje, como o padrão está bem diferenciado, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? 2 homens, por exemplo, adotam crianças e eles falam, nós somos, né, o verdadeiro amor é esse, porque o amor que a gente vai cuidar de uma criança, é o amor que impera. Então, tem um conflito, né? Para nós cristãos, eu entendo eu acho difícil chegar nessas pessoas. Eu acho assim, eu acho que a gente não tem que chegar nessas pessoas, no meu modo de ver. Eu acho que, por exemplo, quando nós pregamos o evangelho, nós pregamos Cristo, na verdade? Nós chegamos em todas as pessoas para falar do evangelho. Assim, quando nós chegamos, por exemplo,
no mundo árabe ou em qualquer outra situação que nós não concordamos com qualquer atitude que as pessoas tenham, o comportamento que as pessoas tenham, ninguém chega nas pessoas falando do que elas fazem. Por exemplo, chegar numa prostituta ou chegar num viciado, num dependente químico. Nós nunca vamos chegar nas pessoas falando do comportamento delas. Ninguém está aqui para julgar o comportamento das pessoas. Nós vamos falar de Cristo para essas pessoas, para qualquer pessoa. O nosso foco, seja para quem for, são as pessoas. À medida que nós falarmos de Cristo, para quem quer que seja, e essas pessoas tiverem o interesse de ouvir de Cristo e interesse de se aproximar, e à medida que esse envolvimento acontecer, vai ter o momento certo disso acontecer. Não é nada fácil, né? Ainda mais quando essas famílias estão cada vez mais envolvidas, mais estabelecidas, realmente, cada vez mais que o tempo passa, elas estão se estabelecendo, formando famílias, formam famílias, têm filhos, e famílias legais, inclusive, né? Realmente está ficando cada vez mais difícil isso. Em outros países isso já está bem mais estabelecido. Mas nosso foco é falar de Cristo. Quando tiver a oportunidade, for nos perguntado, e tiver essa oportunidade, e a gente pode falar sobre isso. Mas a nossa questão é falar de Cristo, falar de Jesus. E quando tiver e surgir esse assunto, for nos perguntado, a gente vai falar sobre isso. Mas o nosso papel na sociedade, quando a gente está em qualquer lugar, não é julgar essas pessoas ou o que elas fazem. Nós somos muito criticados na sociedade porque as pessoas nos veem como pessoas que vão estar sempre criticando o que elas fazem, os comportamentos delas. Esse não é o nosso papel. Assim como o que elas fazem é pecado falar mal dos outros, é pecado mentir, é pecado fazer todas as outras coisas. Mas parece que nós focamos apenas algumas coisas, entende? E é claro que isso é uma coisa chocante, ainda mais para a gente que temos outros comportamentos. Mas nós temos que olhar para essas pessoas como pessoas e olhar para elas com amor e falar de Cristo e pedir a Deus para nos dar a sabedoria, que no tempo certo a gente também vai lidar com essas outras questões também. Eu penso dessa forma, com relação a esses assuntos delicados. Muito obrigada. Nós estamos chegando perto da despedida. Alguém mais quer se colocar? Eu vou convidar a Eliana para ela conversar conosco. A gente conversou no início, né? Para ela conversar agora, nesse momento, conosco aí. Eliana, diga aí, o que é que você gostaria de dizer para nós? Pastor me ama, né? Tô aqui quietinha. Só tô no... Não, eu concordo plenamente, principalmente com essa posição, essa última posição que ela colocou, porque a gente tem que colocar primeiro o respeito, né? É complicado, mas a gente tem que respeitar e falar de Cristo, com certeza. As palavras dela foram assim, muito gratificantes em matéria de aprendizado, que eu estou ouvindo, a gente vai só, como é que fala, vendo os nossos conceitos para a gente poder entender, porque referente a essa pandemia, esse conjunto, todo mundo junto no mesmo lugar, é complicado, é estressante, é complicado, porque a gente nunca passou por isso, né? Por mais que a gente vive junto, mas não foi esse junto, tudo muito junto, né? Vamos dizer assim. Mas a gente tem que ter uma preparação assim, psicológica assim, bem grande para a gente poder, que nem ela falou, que a gente tem que respeitar, a gente tem que... ninguém é igual a ninguém, referente aos filhos, adolescência,
é complicado. Mas, assim, a gente tem que ir trabalhando para poder viver bem, né? Assim, de uma forma assim, mais em paz, mais... A gente tem as desavenças, sim, a gente tem as... E aí a gente deixa para, que nem ela falou, para outros dias, para discutir aquilo, porque está todo mundo com a cabeça tá muito atribulada, referente a tudo, né? Mas eu penso que tudo se resolve da melhor forma possível, numa boa conversa, entender o lado do outro, não querer que as coisas sejam da forma que a gente acha que tem que ser, penso eu. Mas valeu bastante, assim, ela vai falando e a gente vai trabalhando, né? Vai trabalhando. Porque não é fácil, não é fácil, não. É muito difícil, verdade. É muito difícil. Mas a gente vai trabalhando, né? A gente vai fazendo o melhor, penso eu. Muito Gratidão, obrigada, viu? Eliana. Gratidão. Se alguém ainda quer se colocar, vou convidar para levantar a mão. Se alguém quer falar ainda, levante a mão. Senão, nós vamos dar os passos para a gente agradecer por esse encontro e também a gente se colocar na presença de Deus, mais uma vez, com as nossas famílias. Então, nós estamos caminhando para o nosso despedida. Bem-vinda, Fernanda. Como é? A Manuela acho que quer falar, porque ela abriu o microfone. Quer falar, Manuela? Eu só queria fazer uma pergunta. Muito bem, Manuela. Manuela é a nossa representante dos 16 anos, na beira já dos 17 anos, daqui uns dias. Diga, Manuela. Eu queria perguntar que você falou bastante sobre a família de Cristo e tudo mais. Eu queria saber como que a gente consegue lidar quando dentro da família de Cristo a gente tem bastante desavenças, mentiras, às vezes meio que um querendo ser maior que o outro. Essa questão, mais ou menos. Então, Manuela, né? Manuela, a família de Cristo é igual a nossa família. A família de Cristo é igual o irmão que tem ciúmes do outro porque a mãe deu mais beijo em um do que o outro. O pai que deu um doce maior para o outro. A família cristã é muito parecida. Alguns irmãos estão um pouco mais maduros na fé, outros irmãos precisam crescer um pouquinho mais. E olha, precisa ter muita paciência também, viu? Olha, o pastor que o diga. Quantas vezes ele mesmo deve ter tolerado, porque se você está falando isso, com certeza você deve ter as suas próprias experiências, que você deve ter ouvido, visto, assistido, coisas que você mesmo não gosta. Imagina quantas coisas os líderes, os pastores na igreja não têm que tolerar, deixar para lá, porque é complicado. E por que isso acontece? Porque onde tem pessoas, relacionamentos, é assim. Porque um pensa de um jeito, outro pensa do outro, as opiniões são diferentes. E isso é porque tem pessoas, e formações diferentes, berço diferentes. E é por isso que funciona dessa forma. E imagina Deus, né? Que tem que olhar para nós e tantas cabeças diferentes, e eu tenho certeza, eu tenho razão, outro tem razão, outro tem razão, outro tem razão, e no fim é Deus que tem razão. Então a família cristã, ela dá muito trabalho. O que a gente tem que fazer é pedir a Deus sabedoria, muita tolerância, ter muita tolerância, relevar muita coisa, porque dessa maneira a gente vai estar amadurecendo, crescendo e pedindo a Deus para ser um instrumento dentro da casa do Senhor. Porque quando a gente é um instrumento dentro da casa do Senhor, nós somos usados para ajudar os outros a ter também tolerância com os demais. E Deus se agrada disso. Viu, minha irmã? Mas realmente não é fácil. A família cristã é igualzinha à nossa família. Todas têm problemas. Viu?
caminhando para a nossa despedida, eu vou convidar a presbítera Luciana, que está aí com a Laura, com o Fernando, para que ela dê uma palavra de gratidão em nome da igreja, a Xilmara, a todos que estão aqui, Zildinha, com Fernanda, com Manuela, com a Sônia, com o Carlos, a Tatiana, com a Nair, com a Liliane, com a Andréia, Ildete, enfim, todos que vieram aqui. A Laura deixa você dar uma palavrinha aí ou ela vai dar também junto? Diga aí. A pergunta que talvez eu faria é assim, Xilmara, como é que faz para assistir uma palestra, um culto com uma criança que não para um minuto? Né? Minha filha, a Maria Clara tem 6 anos e agora que ela está começando a sossegar, viu? Está lá no quarto com o pai dela, porque parece que é 1000 volts. Agora que ela está começando a sossegar. Então, tem chão pela frente. Eu tenho chão, né? Eu tenho começo muito mal, né? Tem chão. Xilmara, em nome da igreja, em nome do conselho, eu louvo a Deus pela tua vida, porque quando nós estávamos no período aí de transição e nós convidamos alguns pastores, alguns seminaristas para estar na nossa igreja, você foi uma das que colaborou para que nós passássemos, né, com mais tranquilidade por alguns momentos, sempre muito aberta, sempre muito compreensiva, sempre muito clara nas suas palavras. E nós sabemos, né, da igreja, que a igreja gosta muito de você, da sua palavra, do jeito que você ministra aos corações. E gratidão por você, mais uma vez, receber, né, aí no seu lar, a igreja de Hermelino Matarazzo. Então, eu louvo a Deus pela sua vida. Amém? Amém. Eu agradeço. Pode falar, pastor. Eu também gostaria de convidar a Tatiana, que é a nossa licenciada, que está aqui hoje, mas na última quinta-feira do mês, ela vai ser aquela que vai compartilhar conosco, a nos dar uma palavra, antes da palavra final da Xilmara e da oração também da nossa partida. Tatiana, o que é que você gostaria de dizer nesse momento? Se você quiser, pode até aparecer, mas se não aparecer, diga alguma coisa para nós, né? Estou tentando desativar aqui o microfone, essa tecnologia, né, pastor? Você não aprendeu no seminário ainda não essa tecnologia, Tatiana? Não, isso não ensinaram lá não, acho que eles não estavam preparados para essa pandemia, aí ó, falhou nesse aspecto, pastor. Deixa eu ver se eu consigo ligar a câmera aqui. Peraí, deixa eu pedir ajuda para os universitários. Filho, ajuda aqui. Essas aulas online ajuda das aqui, crianças, né? viu? Aparecer, olá, viu? Graça e paz, amados. É um prazer rever cada um de vocês. Bate-papo maravilhoso, né, pastor? Família, a base da sociedade, a estrutura, né? Toda família bem estruturada produz uma sociedade bem estruturada. Eu acho que isso responde muito tudo isso que a gente tem vivido nessa sociedade totalmente bagunçada, desestruturada, porque tudo nasce nos lares, né? E a Xilmara falando tudo isso, eu fiquei pensando aqui em uma coisa que eu acho que a humanidade desaprendeu, foi a ouvir o outro, mas ouvir de verdade, não só escutar, né? Porque a gente ouve porque tem ouvido, mas verdadeiramente se importar com o que o nosso familiar está passando, com o que ele está sentindo, ter essa questão da empatia, se colocar no lugar dele para conseguir entender por que agiu daquela forma, por que aquele comportamento, o que essa pessoa está passando. Então, eu acho que o escutar, o ouvir o outro é algo que nós estamos deixando muito a desejar. Gratidão pela sua partilha, viu, Tatiana? Amém. Eu que agradeço. Você, junto com todos, todas, é muito bem-vinda, viu? Amém. Eu agradeço. E a gente já está aqui
sem ansiedade, mas a gente já está se preparando para aquela quinta-feira que você vai também compartilhar conosco a sabedoria que vem da palavra de Deus, viu? Amém. Será um privilégio. Se Deus permitir, nós nos encontraremos. Eu pretendo acompanhar essas lives que estão por vir aí, né? Porque tem pessoas feríssimas aí que estão para vir para compartilhar, para aprendermos juntos. E eu estou aqui sempre à disposição dos amados. E como a Chilmara disse, para mim também é um grande privilégio falar a palavra de Deus. Amém. Gratidão. Chilmara, suas palavras de despedida, mas a gente vai convidar você para colocar um pouquinho de sal para a gente, orando por nós, pedindo a Deus que nos dê nutrientes e que nos dê a alegria da gente estar juntos agora, na presença de Deus e nos nossos lares também. Ok, Pastor, Deus abençoe vocês todos. Eu louvo ao Senhor porque a igreja de Ermelinda Matarazzo passou um momento muito difícil, mas agora está em boas mãos. Fico muito feliz. Louvo ao Senhor porque o reverendo Elias é um pastor amável, sensato. A gente vê lá na reunião do presbitério, né, pastor? O fogo está pegando lá, pastor calmo, tranquilo, sóbrio. Eu louvo ao Senhor, porque a igreja aí está em boas mãos. Louvado seja Deus por isso. Muito obrigado pelo convite, a igreja amada aí. E espero que os irmãos também, em breve, nós possamos estar juntos pessoalmente, né? Para poder se abraçar e essa pandemia acabe em breve, né? Oremos então, todos aí. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, por esses momentos que passamos juntos, falando a respeito da Tua palavra, falando, Senhor Jesus, a respeito das coisas da Tua palavra, da família, para aprendermos mais a lidar com os nossos semelhantes, principalmente com aqueles que nós convivemos mais, que é a nossa família. Sabemos que não é fácil, mas com a sabedoria do Senhor, com a Tua ajuda, nós lidaremos bem, saberemos lidar e trabalhar, ó Deus, de maneira que essa missão, que é a primeira missão que o Senhor nos deu, de ser homens, mulheres, filhos, filhas, esposos, esposas, saberemos fazer com excelência para depois também fazer as demais coisas que o Senhor nos deu para cumprir nessa vida, Senhor. Amém. Muito obrigado, ó Deus, porque hoje eu olho para a igreja de EPI de Ermelinda Matarazzo e vejo uma igreja, ó Deus, vitoriosa, se levantando, se erguendo, trabalhando, e eu fico realmente muito feliz por isso, Senhor. Deus abençoe a igreja, os irmãos, que eles possam cada dia mais estar assim, crescendo espiritualmente. Abençoe a vida do pastor, reverendo Elias, para que ele possa cada dia mais ser usado pelo Senhor, cuidando desse rebanho que o Senhor deu nas suas mãos. Obrigado, ó Deus, por esse povo e por esses momentos. Abençoe as demais reuniões que terá, com esses temas que o Senhor colocou aí, e também os demais trabalhos, eventos que o Senhor tem colocado aí para esta igreja. Abençoe a todos nós, em nome de Jesus eu peço e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Recebamos a bênção. E que a bênção do Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, a primeira e a eterna família, a nossa família de amor, de salvação, a família da paz, a família da cura, a família da abundância, a bênção da família do eterno Deus, estejam com a Chilmara e o seu lar, estejam com cada um de nós em nossos lares, estejam com todos os lares no mundo inteiro, hoje e sempre. Amém. 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 E agora a gente vai se despedir colocando aquilo que está no nosso coração para os nossos irmãos também receberem. Como é? Um abraço, um beijo, um tchauzinho, o que a gente desejar. Que Deus acompanhe todos. Amém. Amém. Boa noite para todos.